Voltamos ao vivo, direto de Porto Alegre. Estamos na usina do gasômetro, ao lado do Lago Guaíba, que você está vendo imagens. Aqui em Porto Alegre está acontecendo o Fórum Social Temático 2012, ele que é preparatório para a Rio+20. A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, está agendada para os dias 20, 21 e 22 de junho deste ano. O objetivo da conferência é ajudar a viabilizar o desenvolvimento sustentável em todo o planeta Terra. O Fórum Social Temático, que está acontecendo, então, aqui em Porto Alegre, é uma das etapas preparatórias para a Rio+20. Agora, nós vamos continuar o nosso bate-papo diretamente do Fórum Social Temático, com a presença, então, do teólogo Leonardo Boff, que continua conosco, da ex-senadora Marina Silva, que está aqui, e também do empresário e idealizador do Fórum Oded Grajew. Obrigado, senadora e senadora, pela presença. Você. Bom, vamos começar, então, por favor, Marina, com uma pergunta. O que mudou nesses últimos 20 anos, né, da Rio+20 até hoje? Da Eco 92 até hoje? Olha, uma coisa que com certeza mudou e mudou para valer foi a consciência das pessoas. Há 20 anos atrás, a consciência que se tinha em relação aos problemas ambientais era muito pequena se comparado ao tamanho dos problemas. 20 anos depois, essa questão se popularizou de forma tal, a ponto de que no Brasil, em pesquisas feitas por 2 vezes pelo Datafolha, diante das ameaças de retrocesso do Código Florestal, 80% da população diz que prefere pagar mais pelos alimentos do que ver as florestas destruídas. Há 20 anos atrás foi assassinado o Chico Mendes em função de defender a floresta amazônica. E no Brasil sequer se sabia quem era Chico Mendes. Só se foi saber quem era o Chico Mendes 3 dias depois na mídia nacional, porque saiu uma matéria no New York Times. Se existe algo que mudou, foi a consciência dos brasileiros e da comunidade planetária. Leonardo. Olha, eu acho que a consciência mudou, mas a ferocidade do sistema piorou. Porque a avaliação ecossistêmica do milênio, que é um documento importante da ONU, diz que dos 24 itens que são fundamentais para a vida, que é água, que é sementes, que é fertilidade dos solos, que são fibras, 15 deles estão altamente degradados. E assim como está, a percepção é que não podemos continuar, que o aquecimento global está crescendo, há o risco do aquecimento abrupto, pela entrada do metano na atmosfera, que a Terra poderá dar um salto que será extremamente danoso para a vida, e o sistema que produz esse desarranjo climático do equilíbrio da Terra só piorou até hoje, de tal maneira que a urgência de fazermos um balanço no Rio de Janeiro é fundamental, mas um balanço na perspectiva de mudar isso, de encontrar um rumo diferente, porque esse rumo nos poderá levar a uma catástrofe ecológica e social. Oded, desde o primeiro Fórum Social Mundial, o tema justiça ambiental faz parte, né, das discussões. Sim. A questão da justiça, né, de uma maneira geral, né, e ambiental faz parte, esteve desde o começo, né, e era uma reação diante da injustiça. Não sei quantos sabem disso, mas só vou dar um número, né, 1% da população mundial detém 44% das riquezas. 1% dos mais pobres, 50% dos mais pobres detém 1% da riqueza mundial. 10% dos mais ricos detêm 84% da riqueza mundial. Isso é insustentável, isso é antiético, isso é injusto, está na raiz dos problemas que o mundo enfrenta. Aliás, desde o começo, a questão da justiça, né, foi uma questão central, porque era uma questão ausente, né, todas as discussões e todos os debates. E, exatamente como diz o Leonardo, a gente viu nesse tempo todo uma injustiça crescente. Então, esses números que eu apresentei não são aviltantes, mas são números que cresceram ao longo do tempo.
Então, a ideia do Fórum Social Mundial, desde o começo, é ser um fórum radical no sentido de as raízes dos problemas, né? Porque em vários outros fóruns e muitos governos estão tratando dos sintomas, agir sobre os sintomas. Então, se tem um determinado modelo, um determinado sistema que produz, por exemplo, a questão dessas injustiças, é importante ir à raiz das questões, o que produz essas injustiças. E o que produz é um determinado sistema criado pelas pessoas, por determinados interesses, e que se você quer mudar essas questões, você tem que ir na raiz, né? E aí agir sobre essas questões e mostrar que existem outros sistemas e outras formas e outras maneiras de produzir um determinado modelo de desenvolvimento. Então isso teve desde o começo, na origem do fórum, que sempre falava, um outro mundo é possível, um mundo mais justo, porque o atual mundo é absolutamente injusto. Marina, quais são os principais problemas ambientais que estão na pauta hoje das discussões, pensando na Rio+20? Bem, um dos problemas fortes, com certeza, é o problema das mudanças climáticas. Eu digo sempre que as mudanças climáticas são uma espécie de Armagedon ambiental. Por mais que a gente esteja com graves problemas na agenda da desertificação, por mais que a gente esteja com graves problemas na questão da perda de biodiversidade, e hoje a gente está perdendo 1000 vezes mais biodiversidade do que há 50 anos atrás, o problema das mudanças climáticas, eles são esse Armagedon ambiental. Porque se não resolvermos, compromete todo o resto. Mesmo que preservemos a biodiversidade, mesmo que preservemos os recursos hídricos, cuidando deles adequadamente, se a Terra continuar elevando a temperatura, nós estaremos comprometendo toda a vida no planeta. Eu gosto sempre de repetir uma coisa que eu aprendi com o Leonardo, é de que ético é tudo aquilo que promove e sustenta a vida na Terra. E a falta de cuidado, de compromisso, de implementar os acordos já estabelecidos a partir da Rio+20 está nos levando a comprometer o futuro na vida da Terra. Então, o problema das mudanças climáticas é grave. Um outro problema para a Rio+20 é a questão da governança, porque a gente pode até ter um bom diagnóstico, pode até ter um conjunto de propostas, mas se não tiver um mecanismo de implementação e todas as avaliações que são feitas é de que temos um déficit de implementação muito grande em relação a todas as convenções que foram feitas, se não tivermos respondido o problema da governança, nós não vamos a lugar nenhum. E governança significa o quê? Fazer a agenda das responsabilidades compartilhadas, mas também criar os meios para que ricos e em desenvolvimento possam fazer suas agendas no âmbito dos estados nacionais. E ainda, é fundamental que a gente compatibilize um protagonismo maior de quem pode mais e quem degrada mais, não é? Sem perder o esforço multilateral que deve ser feito por todos, mesmo aqueles que não têm grandes impactos, como são os países da África, mas que estão sendo impactados. Então, eu defendo que o Brasil tenha uma posição, digamos, num triplo sentido. Protagonizar esforços para que não se baixem as expectativas. Manter os ganhos e evitar os retrocessos internamente. E se descolar do atraso do G77, assumir um protagonismo maior dentro do G20. Leonardo, um dos temas que sustenta toda essa discussão sobre meio ambiente, sobre ecologia, é sustentabilidade. E é um termo também que acabou entrando na pauta das empresas, dos governos. Como você vê sustentabilidade? Eu até vou apresentar meu livrinho, que escrevi em função dessa discussão, que foi ocasionado por um curso que o Ethos organizou com empresários, não com funcionários, com empresários que durante 6 meses, uma vez por mês, discutíamos, especialmente a sustentabilidade, e esse livro madurou em função disso. Eu acho que há 2 visões da sustentabilidade. Uma adjetiva, que se coloca nos produtos para garantir a sua venda e facilitar a sua colocação. Só que a empresa se considera sustentável quando ela consegue se manter na concorrência e sobreviver, mas não vê os efeitos que ela produz na natureza, os salários baixos, a irresponsabilidade social.
Agora, tem uma outra visão da sustentabilidade, que é um substantivo. Se a forma como nós nos relacionamos com a natureza hoje é uma forma de quem é senhor da natureza, está em cima dela, dominando. Não é com alguém que é parte da natureza, se sente dentro, convive, respeita e permite que a terra nos dê os frutos que nós precisamos para viver, e aí a tecnologia nos ajuda, e ao mesmo tempo respeitemos os ritmos dela, a sua capacidade de refazer o que nós tiramos, de manter sua vitalidade, de descansar para recuperar os nutrientes. Então, essa visão mais sistêmica, mais de paradigma, é que está faltando hoje. E levando essa sustentabilidade ao seu sentido mais central, exige um outro tipo de economia, uma economia não da acumulação, mas da produção do suficiente, do decente para todos, não só para os seres humanos, porque não somos antropocêntricos, mas para a comunidade de vida, isto é, para as plantas, para os animais, para o sistema todo, sem os quais nós mesmos não vivemos. Marina, uma pergunta pelo Twitter do Lucas. Por que Belo Monte deve ser vetada? Belo Monte é um projeto de uma hidrelétrica que está em discussão há mais de 20 anos. E é incrível como 20 anos depois que a Índia Tuíra, que já está com mais de 40 anos, na época ela tinha 20 anos, quando ela colocou o facão no pescoço do diretor da Eletronorte, os mesmos problemas persistem até hoje. Quais são os problemas? Naquela época era a falta de viabilidade ambiental, viabilidade social. Hoje nós temos o agravamento de mais um problema, que é a falta de viabilidade econômica. Não só não estão resolvidos os problemas sociais e ambientais, como o projeto não se mostrou economicamente viável. O projeto está sendo feito com recursos dos contribuintes, com os recursos do BNDES, porque nem as empresas apostaram em colocar os seus recursos para a implementação do projeto. Eu não tenho uma visão ideológica a priori contra a hidrelétrica. Eu acho que é uma fonte de geração de energia que o Brasil tem e deve ser usada. Mas deve ser usada se forem resolvidos de fato os problemas sociais, os problemas ambientais e os problemas econômicos. O que não se pode fazer é priorizar a necessidade de energia em função da economia e esquecer os outros problemas ligados à ecologia. Tratar os problemas, os índios, como se fossem externalidades. Os índios do Rio Xingu não são externalidades, são pessoas ímpares nesse mundo e no nosso país que precisam ser respeitadas. E Belo Monte ainda não foi capaz de resolver os problemas que ali estão colocados. Se forem resolvidos, não há por que não ser feita. Se não forem resolvidas, não há por que fazer em prejuízo daquilo que a nossa ética com certeza deveria condenar. Pensando nessa questão das populações que estão à margem, né, os índios, os pobres, eu te pergunto, Odete, é possível, então, conseguir articular essa luta pela erradicação da pobreza com sustentabilidade? O Leonardo e a Marina, que estão aqui sentados, têm um papel fundamental para que a gente tenha um mundo mais justo e mais sustentável, porque eles basicamente trabalham a consciência das pessoas, como disse a Marina. O que significa trabalhar a consciência das pessoas? Mostrar para as pessoas que é possível fazer de outra maneira, que é possível ter outras escolhas, e é possível agir de uma outra forma, né? Temos sempre falado que nós todos, como seres humanos, temos um dom, né, que é de fazer escolhas, né, baseado em princípios e valores em consciência, né? Porque a partir dessa percepção é que você faz as coisas. Então, esse mundo injusto, né, esse mundo insustentável, foi construído porque houve um movimento, houve uma ideologia que fez com que as pessoas achassem que tinha que ser dessa forma, né? E foram conduzidas a fazer dessa forma, e foram manipulados para fazer de uma determinada forma, dizendo para elas, olha, isso vai ser assim e não tem jeito, é dessa maneira. Mas tem hoje uma consciência crescente de outras pessoas mostrando, e o fórum veio para fazer isso, e o papel dos intelectuais, né, das lideranças sociais, é
despertar as consciências dizendo, olha, é possível fazer de outra forma. E dos pesquisadores, dos cientistas, mostrar que não só é possível, como já está sendo feito, né? E como há experiências mostrando que pode ser feito de outras maneiras, né? Então, tem cidades que destruíram seus rios e tem cidades que preservaram seus rios. Tem cidades que recuperaram seus rios e tem cidades que não conseguiram recuperar seus rios. Tem experiências que recuperaram suas florestas ou preservaram as florestas e outros que destruíram suas florestas. Tem países que têm um nível de justiça social muito grande, né? Há uma diferença social muito pequena na população e tem outros países que têm diferenças gritantes, né? E desigualdades gritantes. Então, na medida que hoje as pessoas tenham consciência de que quais são os problemas, os riscos, né, enormes, né, que existem, tem pessoas que não têm ideia dos riscos e das possibilidades e dos caminhos possíveis e que existem recursos hoje mais do que suficientes para fazer isso acontecer. A crise financeira, ao lado das coisas ruins que ela produzia, tem uma coisa fantástica que foi mostrado, que o problema não são os recursos. Trilhões e trilhões de dólares, muito mais suficientes do que promover todas essas mudanças, apareceram, estão aí, mas colocados a serviço de quê? Em vez do desenvolvimento sustentável, a serviço de salvar bancos e montadores de automóveis. Então, a consciência, né, de que outro mundo é possível é fundamental. Pensando nessa questão das montadoras de automóveis, por exemplo, que você falou, a gente também pode fazer uma reflexão sobre consumismo, sobre a necessidade de consumir, né? E tem uma pergunta aqui, Boff, que vem da internet, do nosso Twitter, que é o seguinte: que vazio está esse que vem do consumismo e para onde vai todo esse lixo? Olha, eu acho que uma das grandes questões da humanidade hoje é criar os sumidouros do lixo que nós produzimos. Eu diria que hoje praticamente o sistema produz mais lixo do que máquinas, do que carros, do que geladeiras, especialmente nos países centrais. E quando o lixo é nuclear, que precisa de 100.000 anos para ele se decompor e se inviabilizar, então nós estamos criando uma armadilha para gerações futuras fantástica. É uma das razões porque nós temos que mudar a nossa forma de produção, que produz lixo, e tentar imitar a natureza. A natureza não conhece nenhum lixo. Boff, muito obrigado pela participação de vocês aqui. O nosso bloco está encerrando e toda a cobertura da Empresa Brasileira de Comunicação sobre o Fórum está reunida no site fst2012.ebc.com.br. Dá uma olhadinha lá. Bem, a gente vai a um breve intervalo. É a TV Brasil no Fórum Social Temático 2012.